Boa noite, programa Palavra Franca, mais uma sexta-feira aqui ao vivo, diretamente dos nossos estúdios em Valparaíso. Gente, mais uma semana, né? O ano mal começou, mas a gente já tá voando, parece, né? É uma semana conturbada, muitas notícias aí que tá tirando o sono de muita gente. Olha, nunca antes na história do país nós vimos o que estamos vendo hoje. Um ex-ministro a caminho de ser preso, um comandante da polícia militar preso, parece que vão prender mais gente. Bom, esse é o Brasil que nós não queremos, mas nós vamos vencer. Pessoal, hoje eu recebo aqui com muita satisfação ela que é pedagoga, coach, Kids Code, depois ela me corrige que eu estiver errado. Ela é Kids Code, ela também é pedagoga, né, gente? Eu quero aqui homenagear em nome da nossa convidada de hoje, Simone Riccardi. Quero homenagear todos os pedagogos, pedagogas, esses profissionais que são, eu acho que é a base, né, de uma sociedade melhor e uma sociedade de futuro. Então, é com muita satisfação que eu recebo ela, que é formada em educação parental, educação positiva, e hoje vai dar para nós aqui uma palhinha no programa Palavra Franca, falando sobre relacionamento entre pais e filhos. Boa noite, doutora Simone Riccardi. Boa noite, pastor Jaimilson. Gratidão por essa grande oportunidade de estar aqui hoje com o senhor. Gratidão a todos que estão online conosco. Sejam todos muito bem-vindos. Quero agradecer aqui minha amiga Miriam, que me indicou para estar aqui, terapeuta. Miriam, um grande abraço para ela. E vamos lá, vamos entender hoje um pouco sobre a educação parental, a educação positiva. É algo muito novo, que está chegando com muita força. E a gente tem essa missão agora de levar essa mensagem para o mundo. Gente, esse assunto é muito interessante, porque falar sobre pais e filhos em uma sociedade hoje que valores, as coisas andam meio invertidas, é um desafio. E hoje nós recebemos aqui a profissional da área para dar uma palhinha. Então você que é pai, mãe, até filho também, filha, já aproveita, curte, compartilha, divide aí, chama a família. Vamos bater um papo junto aqui hoje no programa Palavra Franca. Primeira pergunta é, doutora, educação parental. Essa matéria é nova. Como é que a senhora chegou nessa matéria? Exatamente. Eu venho de um caminho, né, de desenvolvimento, trabalhando dentro do desenvolvimento humano já há 7 anos. E aí, esse caminho, ele foi sendo percorrido, né, com muito trabalho, entendendo, compreendendo, estudando bastante. Então, como o senhor falou, eu comecei no coach, né, então eu fiz, meus primeiros cursos foram de coach. Depois eu fui para o Kids Coach, também sou consteladora familiar. Então, eu fui aprofundando, na medida que eu ia percebendo a necessidade de onde realmente eu deveria entrar para auxiliar as pessoas efetivamente, né? E cada vez que eu estudava, eu entendia que é na infância que está o segredo de tudo. Então, quando eu comecei a perceber isso, eu falava, não, isso aqui está muito superficial. Não, isso daqui eu preciso aprofundar, isso aqui eu preciso ir mais a fundo, porque a intenção realmente era de desenvolver um trabalho, de oferecer um trabalho efetivo para que as pessoas pudessem ter um desenvolvimento saudável, uma vida adulta saudável, né? Então, eu vim de grandes desafios na minha vida, né? No meu desenvolvimento, na minha vida adulta. Então, eu tinha muitos problemas na minha vida de desenvolvimento, na questão da profissão, né? Então, eu não conseguia me firmar numa profissão. Eu tive muitos problemas no meu relacionamento. Eu sou casada há 30 anos, né? Eu tenho uma filha de 30 anos, outra, a Jade, uma filha de 28, que é a Jéssica, e uma netinha linda, que é a Júlia, de 1 ano e 6 meses. Beijo pra Júlia, gente! Grande beijo pra minha bichinha. Sou casada com o subtenente Riccardi, subtenente da Polícia Militar. E aí, o que acontece? Eu tive muitos problemas nos meus relacionamentos, em todos, né? Sim. Então, no meu relacionamento matrimonial, no meu relacionamento com as minhas filhas, e em busca de melhorar isso, eu fui encontrando as respostas
que eram baseadas lá naquilo que eu vivi, que eu vi, ouvi e senti na minha infância. Suas experiências próprias. As minhas próprias experiências. Então, eu fui em busca desse meu autodesenvolvimento, né, desse autoconhecimento, para que eu pudesse, de alguma maneira, auxiliar outras pessoas nisso. Sério? Né? Então, eu encontro a educação parental exatamente nesse caminho. Por que educação parental? A parentalidade, ela é desenvolvida, ela é desempenhada por pais, né? Então, parentalidade está relacionada a pais. E aqui a gente inclui pais, professores, cuidadores, todos os adultos que estão aos cuidados das crianças. Então, a educação parental, ela cuida de auxiliar, de apoiar, de acolher os adultos para que eles possam entrar neste caminho de autoconhecimento, neste caminho de autodesenvolvimento, para que assim eles possam estar disponíveis para auxiliar as crianças nos seus desafios, porque grandes são os desafios que os pais encontram, pais, professores, cuidadores encontram nos relacionamentos com as crianças, né? E aí a gente acaba que não consegue entregar para a criança aquilo que ela necessita. Por quê? Também não temos. Porque nós não recebemos, né? Então, todos nós viemos de uma educação tradicional violenta. E a violência aqui não está relacionada só a bater, violência física. A agressão física. Não é só isso, né? Tem várias violências, a gente chama de violências invisíveis. Violências invisíveis? Violências invisíveis. São aquelas violências que a gente não enxerga, inclusive que a gente nem acredita que é violência. Sim. Né? Então, nós viemos desse lugar. Nós viemos de um lugar onde nós fomos negligenciados, né, de alguma forma abandonados, nos sentimos, talvez a gente possa não ter sido, essa não foi a intenção dos nossos pais, porque os pais querem dar o melhor para os seus filhos, né? Todo pai quer cuidar do seu filho da melhor maneira, mas por falta de conhecimento, e nisso já diz a palavra de Deus, meu povo perece por falta de conhecimento. Então, por falta de conhecimento, os pais não conseguem entregar aquilo que realmente os filhos necessitam dentro do seu desenvolvimento infantil. E isso vem para a vida adulta com muita força. A gente costuma dizer que a infância é o lugar onde nós pisamos a vida inteira. Sério, doutora? A infância é o lugar onde nós pisamos a vida inteira. Gente, tá explicado porque tem tanta gente que não cresce, né? É verdade. E aí é um processo, né? Precisa estar disponível e aberto para vivenciar esse processo, né? Querer entender, querer conhecer mais, né? E aqui não está relacionado com julgamento, em dizer que os pais estão fazendo certo, que os pais estão fazendo errado. Não. É um olhar amplo, né? É olhar... Informação, né? É isso, é obter informação para praticar, né? Porque teoria sem prática não funciona, né? Então, assim, é você receber a informação, estratégias práticas para que você possa colocar isso em prática com seus filhos, né? E dali você conseguir obter resultados, né? Então, a gente olha muito para os comportamentos, né? Então, a nossa sociedade, ela é behaviorista. Calma. Vamos devagar. A nossa sociedade é... behaviorista. O que significa esse termo, doutora? Significa esse termo? Então, behavior... Só um minutinho. Gente, o programa Palavra Franca hoje está recebendo a doutora Simone Ricarte, e você vai aprender muita coisa hoje sobre relacionamento entre pais e filhos. Então, fica ligado aí, já pode fazer sua pergunta também. Chama a turma aí, ó. Vamos começar agora com essa palavra, behaviorista. Behavior, o que seria behaviorista? Vamos lá, behavior quer dizer comportamento. Olha só. Né? Então, behavior é comportamento. Então, a nossa sociedade, ela é focada no comportamento. A criança está tendo determinado comportamento, então eu quero acabar com esse comportamento, né? Eu quero cessar o comportamento. Só que comportamento é igual a comunicação. Como assim? Qual a relação comportamento e comunicação, doutora? É exatamente isso. Nossa, o programa hoje está recheado de curiosidade, né, gente? Peguem aí a caneta, o papel, vão anotando.
Então, comportamento é igual a comunicação. O que quer dizer isso? Todo comportamento, por trás dele, existe uma comunicação de uma necessidade que não está sendo atendida. Olha. Então, quando você pega uma criança que está tendo um comportamento desafiador, você não olha, você não cessa o comportamento, você amplia a visão e olha qual a necessidade dessa criança que não está sendo atendida para que ela esteja me apresentando esse comportamento. Essa comunicação é um pedido de socorro. Exatamente. Gente, que o legal. Senhor fez a leitura perfeita. É um pedido de socorro. Então, quando você pega uma criança fazendo uma birra, que a gente chama de birra, porque para criança a gente chama de birra. Adulto faz birra? Bom, cá pra nós faz. Não é? Não era pra fazer, né? Não era pra fazer, mas faz. Por quê? Porque nós somos humanos e temos um cérebro. E o nosso cérebro, ele é dividido. Só que isso vai ser assunto para um outro. Para a próxima entrevista. Para a próxima entrevista a gente vem trabalhar aqui as divisões do cérebro, né? E eu já faço questão de deixar o convite para a próxima, tá, doutora? Sim, estou à disposição. Então a gente tem o nosso cérebro primitivo. Sim. Ele é um cérebro que ele trabalha dentro da fuga ou da luta, é o cérebro reptiliano. Se ele se sente ameaçado, ou ele vai te atacar ou ele vai fugir. É o cérebro que todos os mamíferos têm. Reptiliano quer dizer que ele repete. Reptiliano quer dizer que porque na verdade o nome reptiliano é porque lá dentro da estrutura cerebral a formação parece com um réptil. Ah, tá. Então tem a ver com a questão do réptil. Isso. Tá. Então, mas ele é um cérebro, ele é um cérebro que todos os mamíferos têm, né? Então, assim, por exemplo, se o senhor estiver passando na rua e tiver um cachorro, e o senhor tacar uma pedra nesse cachorro, quais são as duas opções? Ele vai reagir. O que ele pode pode fazer? Entendi. Ou ele vai fugir ou ele vai te atacar. Atacar, correto. Esse é o cérebro reptiliano. Quando ele se sente ameaçado, ou ele foge ou ele ataca. Então o ser humano basicamente tem esse cérebro reptiliano. Todos nós temos. Peguei, captei, olha aí, tá vendo aí? É por isso que o pessoal ou foge ou reage. Tem gente que só reage, né, doutora? Exatamente, só reage. Por quê? Porque essa pessoa tá se sentindo ameaçada, acuada, né? Exatamente. Então a gente precisa entender que dentro desse lugar não há aprendizado. Quando a gente entra nesse modo de ameaça, né, de ataque ou fuga, automaticamente é o nosso cérebro que pensa, ele é o canal, a ligação para o cérebro que pensa, que é o córtex pré-frontal, ele é anulado. Por isso que as pessoas quando entram, a gente chama isso de explosão emocional, que era a birra, que a gente começou falando da birra da criança, é uma explosão emocional. Entende? Então o nome é explosão emocional. Então dentro dessa explosão emocional, não tem como eu aprender nada. Por isso que bater, punir, castigar não ensina. Não resolve. Não resolve e não ensina nada de positivo para a criança. Inclusive, eu aproveito... doutora, o pessoal tá mandando mensagem aqui. Vamos ver quem tá aqui nos assistindo ao vivo? Tá nos assistindo o Zé Alves, ele tá inclusive aniversariando. Parabéns, meu amigo Zé Alves. É o seu dia hoje. Parabéns. Sucesso e felicidades. Doutora Miriam, que não podia faltar, né? Doutora Miriam. Estamos juntos, doutora, com certeza. Tá nossa amiga Noemi, que ela é presidente do Conselho de Mulheres de Valparaíso. Obrigado aí, dona Noemi. Amanda Ricardo, você conhece, Amanda, né? minha irmã. Obrigado, Amanda, pela audiência. Tá nos assistindo também a Irlana, o Cláudio, o Gessé, o Joab, a Salete, todo mundo. O Everton, muito bom, Everton, lá do Cartão Saúde, Cartão Saúde de Todos, é isso mesmo, tá certo, né? Wagner e a Ana, meu Deus, Wagner e Ana, ó, o ano acabou, eu não falei com vocês, mas vou falar com vocês, tá bom, gente? Já nós conversa. A Miriam tá mandando palma, Elis Martins, amém, a paz do Senhor Jesus, amém, Elis, obrigado, viu, pela audiência, Deus abençoa. Gente, hoje nós estamos aprendendo muito aqui sobre relacionamento. E aí eu aproveito aqui que a doutora falou uma coisa interessante. Na birra, que é o comportamento, não se aprende, né? Sim. E tem um texto que até é bom aproveitar a oportunidade nessa parte, doutora Simone. Aproveitar para fazer um texto que causa muita má interpretação.
Ora, veja, o texto bíblico diz que a criança não deve se afastar da vara. E aí, gente, muita gente interpretou mal esse texto. A bem da verdade, que vara, eu agora entendo, até com essa sua explicação muito rica, doutora, a vara no texto sagrado, gente, ela se remete à autoridade. Olha isso, tá? Excelente. Vara fala de autoridade, fala de cajado, fala de respeito. Portanto, quando a Bíblia fala sobre vara, não é aquela vara que todo mundo pensava, que era, ó, viu? Anota essa daí, tá bom? A autoridade é o que a doutora está trazendo para nós aqui, a educação parental, a educação positiva, o conhecimento, a informação e, sobretudo, a autoridade para levar para a criança. Concorda, doutora? Concordo plenamente e esse é um tema extremamente importante para a gente agora, inclusive, tirar algumas dúvidas das pessoas, né? Sobre autoridade. Como o senhor bem falou, a vara, ela é para dar direção, né? Então, ela é para direcionar, mostrar o caminho. Para isso serve a vara. E quando o senhor traz autoridade, é muito interessante. Por quê? A autoridade é muito confundida com o autoritarismo. Que são duas coisas completamente diferentes. Por quê? A autoridade, ela nunca é imposta. A autoridade, para você ser autoridade na vida de alguém, você é escolhido. Interessante. E quando que eu escolho alguém para ser autoridade na minha vida? Como? Quando essa pessoa, quando as ações, as atitudes dessa pessoa são dignas de serem imitadas. Opa, já aprendi mais um agora. Então a autoridade não se pode se impor, tem que se conquistar. Exatamente. Como que se conquista a autoridade? Quando o seu comportamento, quando as suas ações, quando as suas atitudes são dignas de serem imitadas. Então, muitos pais não estão conquistando a autoridade pelos filhos, né? Não estão sendo autoridade para os filhos. Por quê? Porque o que eles fazem, as ações deles são ações que afastam, são ações que não são dignas de serem imitadas, que as crianças querem repelir. Então, se eu quero repelir essa sua atitude, se você está sendo violento comigo, se você não me respeita, se você não respeita o meu poder de escolha, né? Se você não me dá essa opção, você não é autoridade. E aí, o que acontece? Os pais caem no autoritarismo, que é o quê? Abuso de poder. Aí desanda tudo. Inclusive, é o que a gente está vivendo hoje no nosso país, o abuso de poder. Todas as esferas. Em todas as esferas. Quando existe abuso de poder, aquele que está abaixo desse abuso, ele se rebela. Ele não aceita. A tendência é se revoltar. Então, se o pai ou a mãe está exercendo autoritarismo através do abuso de poder, eles vão ter filhos rebeldes, eles vão ter filhos desobedientes, eles vão ter filhos que não vão seguir aquilo que eles estão solicitando. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Inclusive, e aí eu paro para fazer uma pergunta, a gente está tratando de um assunto que está posto já, né? E tem muitos pais nos assistindo que não estão sabendo lidar, né? Tem até um quadro aí de uma televisão famosa aí que tinha uma personagem chamada Nani, né? Que era chamada para resolver lidar com os meninos, né? No caso aqui, hoje, a nossa profissional especialista é a doutora Simone Ricardi. Gente, anota esse nome, tá bom? A minha pergunta é, o assunto está posto, o problema está na mesa. Está na mesa, tá? Ou seja, um pai, uma mãe que está nos assistindo agora, que está vivendo esse problema, que perdeu a autoridade com o filho, com a filha, até por causa dessa experiência que ela não conseguiu conquistar, e aí virou autoritarismo. Ponto. Qual o caminho de volta? Exatamente. Eu recebo muito essa pergunta, inclusive, quando as pessoas percebem que já fizeram esse caminho, o caminho da educação violenta, o caminho do abuso de poder, né, das negligências, e aí chegaram nesse lugar. Enfim, os filhos estão rebeldes, os filhos não estão mais atendendo, né, e principalmente quando sai ali até a primeira infância, os filhos, eles aceitam essa imposição dos pais. Sim. Passou para a segunda infância, que vai entrar ali a pré-adolescência, ele já começa a
entender, porque é quando começa a amadurecer o córtex pré-frontal. Então ele começa a questionar. Pode ver que é bem a idade dos porquês, sim, né? Sim. Por que isso, por que aquilo? Então ele já começa a questionar e a obter um determinado entendimento. Ele já começa a perceber que ele tem vontade, que ele pode dizer que não vai fazer aquilo que está sendo solicitado. Pronto, aí já E era. acabou. E aí é onde muitos pais estão hoje, né? E aí a gente tem um problema seríssimo que são as redes sociais, os celulares, né? Muitas crianças que estão, né, fora da idade com acesso, e aí os pais estão nesse lugar. Qual o caminho de volta? Precisa haver uma reconexão. Perdeu-se a conexão, perdeu-se o vínculo. Perdeu-se o vínculo, daqui não tem como você continuar. Olha, já dizia o filósofo, né? Insanidade é você fazer as mesmas coisas e querer obter resultados diferentes, né? Então é impossível. Então, para você, se você deseja obter resultados diferentes com seu filho, se aquilo que ele está fazendo não está bom para você e você está vendo que você está perdendo, está escorrendo pelas mãos e pelos dedos, controle, né? O poder da parentalidade, porque a gente vai chamar isso do poder da parentalidade, né? Porque é aquilo que eu falei para o senhor, não é um controle, porque a gente quer realmente controlar os filhos, né? Se a gente pudesse, a gente ficaria com o controle remoto na mão, dizendo, vai para lá, vai para cá, senta, levanta, agora deita, agora come isso, come aquilo. Não, e nós não temos esse poder, né? Então, o poder da parentalidade, que é exercer essa autoridade através de ser escolhido, de ter comportamentos a ser dignos de serem imitados, né? Então, para que a gente possa conseguir isso, é preciso que a gente volte e reconecte e refaça os vínculos que foram perdidos em algum lugar. Muitos foram perdidos lá na primeiríssima infância. Do 0 aos 2 anos. A primeira infância vai do 0 aos 2 anos. É a primeiríssima infância. Do 0 aos 2 anos. Muitas vezes se perdeu esse vínculo, por quê? Aquilo que a gente já falou da sociedade, da cultura, né? Culturalmente falando, a nossa sociedade ela se desenvolveu para que as mães, principalmente os modelos familiares, né? Como que estão as estruturas familiares são muito diferentes. Hoje, mães solos, nós temos muitas mães solo. E é um grande desafio para elas, né, conseguir... porque precisa sustentar os filhos. Sim, sim. Então, precisa sair para trabalhar. E aí acaba que é necessário que os filhos ou fiquem na creche, ou fiquem numa escola de tempo integral, ou fique com os irmãos se tiver irmãos mais velhos. E aqui a gente tem um grande problema. Porque aí depois a gente vai trabalhar um outro tema que é a orientação pelos pares. Esse é o grande problema da nossa sociedade hoje. São as crianças orientadas por outras crianças. Meu Deus, onde é que vamos parar? Onde nós vamos parar? Cego guia outro cego. Não tem como. Os dois caem no buraco. Exatamente. Então a gente entra nesse lugar da orientação pelos pares. Por quê? Devido à necessidade dos pais de terem que sair para trabalhar. E aí o que a gente faz? O que o educador parental faz? Ele entra nesse lugar para entregar para os pais estratégias para que, apesar deles terem que sair para trabalhar, apesar deles terem que sair para dar o sustento à família, eles conseguirem de forma efetiva criar vínculos com esses filhos. Porque o problema não está em o pai e a mãe sair para trabalhar. O problema está em não gerar o vínculo necessário, afetivo, emocional com as crianças. E existe um caminho para fazer isso. Existe um caminho. E aí é onde entra o educador parental. E aqui é onde entra o educador parental, porque a gente entrega para os pais, primeiro, consciência. Sem consciência é impossível. Se eu acho que o que eu estou fazendo está certo, não tem por que eu buscar ajuda. Não tem nem o que acrescentar. Não tem o que fazer. Né? Já disse nosso querido Bert Helling, que é o professor das constelações familiares, que quando vem a consciência, está solucionado. Então, quando você pega um problema e tira do inconsciente, traz para o consciente, você entra num caminho de solução. Aqui você começa a ampliar a sua visão e abrir espaço para uma solução. Então, a primeira coisa é trazer essa consciência para os pais. Primeiro passo. Primeiro passo.
adquiriu consciência, entendeu que sou eu, o adulto. Nós estamos falando de relacionamento entre pais e filhos. O adulto da relação são os pais. Quem precisa fazer algo para que esse relacionamento se reconstrua são os adultos, que têm o córtex pré-frontal amadurecido, que consegue tomar decisões, que consegue entender o que é certo e o que é errado. Sem isso, as crianças não têm. As crianças estão em processo de desenvolvimento. O córtex pré-frontal é a parte do nosso cérebro que demora mais tempo para amadurecer. Agora o senhor vai se espantar. O nosso córtex pré-frontal ele está totalmente amadurecido, capaz de tomar boas decisões, capaz de ter consciência daquilo que está fazendo, do que é certo e do que é errado, hoje cientificamente comprovado, dos 25 aos 28 anos. Sério, doutora? É muito tempo, gente! Não é? Por que você acha que os adolescentes fazem coisas sem pensar nas consequências? Porque é essa parte do cérebro que é responsável. É chamada córtex? Córtex pré-frontal. Pré-frontal. Ó, gente, exatamente, fica exatamente aqui, ó, na fronte. É. Então, essa é a parte do cérebro que é a última a ser desenvolvida. Completamente desenvolvida. Então, a criança ela necessita de um adulto maduro para ajudá-la no seu desenvolvimento, para dar dar a direção, ser a bússola, sim. né? Mostrar o norte, caminho, né? Mostrar o norte, mostrar o caminho, ser a bússola dessa criança. E emocionalmente falando, corregular as emoções da criança. A criança ela não é capaz de se regular sozinha. Ela não tem essa capacidade. E isso que eu falo, que tudo que eu estou trazendo para vocês são temas cientificamente comprovados, né? Através já existem muitos artigos científicos da neurociência que traz isso pra gente. Então a gente estuda isso muito, com muita força, né? Então assim, as crianças, o nosso cérebro, ele imaturo, ele não é capaz de regular suas próprias emoções. As crianças necessitam de adultos responsivos, maduros o suficiente para corregularem as emoções das crianças, para ajudar as crianças a se acalmarem quando elas estiverem numa explosão emocional, né? E aí muitos pais querem, por falta do conhecimento, né? Preparo, inclusive. Né? Exatamente. Então, assim, não é... Porque, assim, julgamento a gente está cheio, né? Então, assim, se você parar para pensar, o pai e a mãe vai no shopping com a criança começa a dar birra, ele começa a olhar para o lado e ver quem é que está olhando para ele, né? Tô passando vergonha, você tá me fazendo eu passar vergonha, para com isso aí agora. E aí eu deixo de olhar, lembra? Comportamento é comunicação de uma necessidade que não está sendo atendida. Então eu deixo de olhar para a necessidade da criança que não está sendo atendida para observar quem está dentro do julgamento. E nós somos julgados o tempo todo, né? Assim foi comigo, assim é com muitas pessoas que eu atendo, muitas mães que eu atendo. Então nós somos julgados pelos nossos vizinhos. O filho do fulano é mal educado. O filho do fulano é aquele menino, não vale nada. Não quero você com aquele menino, quero você com aquele fulano, né? Nós somos julgados pelos nossos próprios pais que dizem o quê? Olha, você tem que aprender a dar limites para essa criança, né? Daqui uns dias tá batendo sua cara, nananã. E aí vem os pais com essa educação que vem lá, educação tradicional, violenta, né? E querem impor isso. Então nós somos julgados pelos professores, né, com os bilhetinhos da escola. Seu filho hoje bateu, seu filho hoje mordeu, cuida com ele, conversa com ele, né? Nós somos julgados pela justiça, né, que querem colocar sobre os pais a responsabilidade de impor, né, sobre os pais a responsabilidade dos filhos. E ninguém fala que o que realmente está acontecendo é que os pais estão a perder o poder da parentalidade, né? Esse poder que não é conquistado através da força. É conquistado através do exemplo. Do exemplo, do amor, do respeito, né? O que é a criança? Nós costumamos olhar a criança como um ser que não é digno do mesmo respeito que o adulto.
E a criança, ela é um ser humano, só que pequeno. Ela é um ser humano digno de respeito, de dignidade e respeito. E isso está nas nossas leis. Nós temos a Constituição Federal e nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que reza, né, no seu artigo 18, no seu artigo 227 da Constituição, fala que as crianças detêm todo o direito de um ser humano. Precisamos rever muita coisa. Precisamos rever Eu tenho uma pergunta aqui, inclusive quero mandar um abraço para a Aninha, que está lá no Novo Gama, o Wagner, que também são terapeutas, né? A Ana é terapeuta. Obrigado, viu, Ana? Olha, você foi sensacional. E essa semana nós vamos conversar, tá bom? Gente, eu quero aproveitar e mandar um abraço para o meu amigo Dr. Marcelo Sorriso, da Clínica Sorriso, que está procurando um sorriso perfeito. Vai lá na Clínica Sorriso, Dr. Marcelo Sorriso, doutora Marlúcia e doutora Tainara, tá, gente? Tem um pessoal aqui fazendo aqui pergunta também, né? O Wagner mandou boa noite, a Aninha mandou boa noite, a Miriam, né? A Elis, Deus abençoa. A Violeta, gente, a Violeta, beijo, Violeta, a Violeta tá assistindo, gente, obrigado, Violeta, abração. A Ana tá dizendo que o assunto tá muito bom. O Wagner escreveu assim: medo vem através do autoritarismo e o respeito através da autoridade, muito bom. A Miriam colocou nota 1000. A Ana observou: os adultos problemáticos hoje são as crianças feridas na primeira infância. Lembra? Foi aquilo que nós falamos, né? Tem que recuperar esse rapport, é isso mesmo a palavra? Gente, eu não aprendi a falar inglês ainda não, mas tem que... É o rapport. Entre pais conexão. E filhos, a conexão. Existe um teste que defina o perfil dos pais em relação à educação dos filhos? Já ela responde, tá, Miriam? Obrigada aí pela pergunta. É por isso que eu sou adolescente até o dia de hoje. Gente, tem Jade gente aqui. Ricarte tá ali, Jade Ricarte. Gratidão, minha filha. Obrigado, Jade. Adulto tem um monte de explosão emocional e ninguém chama de birra, né? Exatamente. É verdade, né, Jade? Bem observado, né? William Madruga tá dizendo muita verdade. Muita verdade nessas palavras. Obrigado, olha aí, tá vendo? Todo mundo elogiando. Elaine Lindoso Pimentel. Para julgar sempre aparece alguém, isso é verdade. Os pais estão perdendo essa posição de pais de autoridade, né? Essa palestrante é a vovó mais fantástica. William, muito obrigado aí, William. Já ganhou ponto aqui com a vovó, né? É a vovó mais fantástica. Um abraço, William, obrigado pela participação. Um abraço para a Júlia, né? Júlia. Doutora, uma coisa interessante que você falou aí, essa autoridade, e aí a criança precisa, isso é fato, quem está nos assistindo sabe, tanto os pais como os adolescentes sabem. A questão é, e quando os pais não amadureceram para ter o que passar para essas crianças, para esse adolescente, aonde é que ele recorre? Exatamente. O educador parental também entra nesse trabalho, tá? Porque, na verdade, a educação parental, lembra que eu falei para o senhor, é ajudar os pais nas suas dores, a acolher esses pais nas suas dores. Por quê? O pai que não consegue oferecer isso para o filho é porque realmente ele não recebeu, então dói. Dói eu dar aquilo que eu não recebi. Se eu não recebi afeto, se eu não recebi amor, se eu não recebi acolhimento dos meus pais, eu não consigo dar para os meus filhos. E se eu me colocar nesse lugar de dar, é muito desafiado, é muito difícil. E dolorido também. Dolorido. Então o que a gente faz? Primeiro, como eu falei antes, é preciso que esse pai e essa mãe tenha essa consciência, né? Porque o que acontece? Nós, principalmente quando nós nos tornamos adultos, nós queremos colocar os nossos pais num lugar como se eles tivessem sido perfeitos. Vamos dizer assim, eu ouço muitas pessoas que falam: eu apanhei porque eu mereci. Se minha mãe não tivesse batido tanto que ela me bateu, eu não teria chegado onde eu cheguei. Então as pessoas validam a violência acreditando que essa violência que eles viveram fizeram eles se tornarem boas pessoas. E aqui eu quero deixar para que as pessoas possam refletir que
Se elas apanharam, foram violentadas e elas chegaram onde chegaram, se elas tivessem sido amadas, respeitadas e acolhidas, elas tinham chegado mais longe. Entende? Então não é que você apanhou, você chegou num lugar excelente. Não, você chegou num lugar de sobrevivência. Muitos sobreviveram. Chegou no limite. No limite. Muitas pessoas falam, apanhei e sobrevivi. Sim. Sobreviveu. Só que nós não estamos hoje, a minha função é que os pais tenham consciência de que você não vai criar sobreviventes, você vai criar adultos funcionais que vão ter uma vida adulta de uma forma, de uma maneira efetiva, funcional, profissional, afetiva, nos relacionamentos, que serão bons pais, né? Só que para isso você precisa fazer alguma coisa. E aí vamos na pergunta que o senhor me fez, né? Então tá, Simone, esses pais que estão machucados, que não receberam o que precisavam receber e hoje são pais feridos, o que é que a gente faz? A gente vai trabalhar o acolhimento e a reconexão com essa criança interior ferida. É preciso cuidar dessa criança. É preciso cuidar primeiro dele, no caso, sim, né? Principalmente. Porque às vezes, e aí uma parte aqui rapidinho, às vezes tem pai aí que está nos assistindo querendo resolver o problema é meu filho e minha filha, tá aqui. Mas o problema tá... Exatamente. E aí algumas pessoas me perguntam assim, Simone, qual é a ferramenta que você tem para eu poder aplicar aqui no meu filho? Eu digo... Primeiro que teu filho não tá quebrado. Não é bem assim, não né? Tá com defeito, porque ferramenta serve para consertar, sim, né? Para consertar o defeito, para armar. Então, teu filho não tá quebrado. As crianças são boas por natureza. Nós nascemos bons, nós nascemos puros, nós nascemos cheios de amor. Nós nascemos... a criança, ela nasce com espontaneidade inata. E nós vamos minando isso. Nós que vamos estragando ele, né? A criança nasce cheia de autoestima. Nós é que vamos minando a autoestima da criança, né? Com as nossas ações inconscientes. Sim, ninguém faz isso por mal. Né? Eu costumo, quando eu dou palestras, né? Eu dou palestras em igrejas, eu dou palestras em escolas. Então, quando eu estou nessas palestras, eu peço para que as mães, em determinado momento, elas fechem os olhos e voltem na gravidez, né? Quando elas estavam grávidas lá, no dia que ela entrou em trabalho de parto. Quem tá aí ao vivo, quiser fazer esse exercício, é excelente. Dá pra fazer? Dá pra fazer. Pensa aí, volta aí no dia, né? Você tem um filho, volta no dia que você tava lá com a sua barriga grande, você entrou em trabalho de parto e aquela ansiedade por conhecer aquele ser que estava aí dentro de você, que você gerou durante 9 meses, né? E aí você está indo a caminho do hospital e a sua ansiedade maior é ter aquele bebê nos seus braços, olhar para aquele bebê. Quando esse bebê nasce, você consegue imaginar que esse bebê, ele vai ser um usuário de drogas? Não tem como. Que ele vai ser um assassino? Que ele vai ser um pedófilo? Que ele vai ser um estuprador? Que a sua filha que está nascendo agora vai ser uma mulher que vai aceitar um relacionamento abusivo? Você não consegue. Não. É o puro amor nos seus braços. É vida nos seus braços, né? Então, ninguém nasce estuprador, ninguém nasce assassino. O processo de desenvolvimento leva o ser humano para esse lugar. Então, os pais precisam se conectar com essa responsabilidade de saber que você estará a desenvolver um ser humano que vai ser inserido na sociedade. Então, é preciso que a gente volte, né? Quebre o ciclo da educação tradicional violenta. Precisamos quebrar esse ciclo. E aí uma coisa até interessante, que a gente tem visto aí, que você falou uma coisa séria. As pessoas até se exaltam por ter tido uma criação violenta, né? Apanhei, tá, cheguei aqui. E aí o problema é que esses adultos que foram criados com violência, ele terminam criando seus filhos com violência. E aí, qual é a tendência desse ciclo? Exatamente, então o ciclo continua, né? Então nós devemos
quando a gente, agora, na palavra de Deus vai dizer, né, que Deus não imputa pecado àquele que não detém o conhecimento. Sim. A partir do momento que você tem o conhecimento, agora você tem a responsabilidade de fazer diferente. Então, hoje aqui nós estamos tendo a oportunidade de passar conhecimento para quem está nos assistindo e para que essas pessoas possam refletir, né? Aqui não se trata de nenhum julgamento, eu chamo todos para reflexão, né? Então, reflita, o que você pode fazer de diferente? Simone, não sei o que fazer. É hora de buscar ajuda. E aí é a hora que entra o educador parental. Uma curiosidade, eu só vi aqui uma pergunta aqui, acho que não foi da Miriam, ela perguntando se tem um teste para identificar esse perfil, né? Mas eu acho que passou. Ela falou para identificar o perfil dos pais. Deixa eu ver se foi Só voltando aqui um pouquinho aqui. Aqui. Eu gostei da participação da Jade, né? Ela disse que tem muito adulto, né? Existe um teste que define o perfil dos pais em relação à educação dos filhos? Existe um teste de parentalidade, né? Onde a gente identifica em que lugar que os pais estão, né? Porque o senhor falou uma coisa muito interessante e agora era onde eu ia para completar essa pergunta que a Miriam fez, né? Então o senhor falou, quando eu crio, vamos ver se a gente consegue inclusive identificar isso. Quando eu fui criado de forma violenta, então eu vou criar os meus filhos de forma violenta. Só que percebe que existem pais que dizem assim, eu apanhei, então eu não encosto um dedo no meu filho. Também tem essa... não é? Então, por quê? Porque ou eu vou repetir, ou eu vou repelir completamente. Então aqui nós vamos trabalhar entre o autoritarismo e a permissividade. A permissividade também é um problema, né? Então, todo extremo, ele é um problema. A gente precisa encontrar o caminho do meio, né? Então, eu não devo nem ser autoritário, com abuso de poder, e nem ser permissivo, porque quando eu sou permissivo, eu negligencio, né? Então, eu faço aquilo pelo meu filho que não é atendendo uma necessidade dele, talvez atendendo os desejos dele para atender as minhas necessidades. Toda vez que a necessidade do adulto for atendida em detrimento da necessidade da criança, nós temos um problema de conexão desse pai e esse filho, né? Então, é preciso atender às necessidades da criança. A prioridade é da criança. A prioridade é da criança. Sim. E necessidade é diferente de desejo. Exemplo, se eu tenho sede, qual é a minha necessidade? Água. Matar a minha sede com água. Não quero água não, eu quero Coca-Cola. Aí já não é. Aí já não é, eu não estou atendendo uma necessidade, estou atendendo um desejo, né? Então, só para a gente diferenciar o que é necessidade de desejo. Eu quero aproveitar e, antes de eu fazer essa colocação aqui, a Jade, esse comentário da Jade foi sensacional. Tem adulto tem um monte de adulto com explosão, é interessante. A Aninha falou dizendo aqui, muitas das vezes o problema emocional está nos pais. A minha amiga Violeta disse, pé de galinha não mata pinto. Uma farinha verde de vez em quando não mata, ensina. Com certeza tem uma varinha, né? Entendi, lá. Violeta, beijo no seu coração, amo demais. Eu até fiz um programa atrás aí, mês passado, recebi aqui um advogado falando sobre a questão da maioridade penal, né? Que é um tema hoje muito recorrente. Né? Sim. E uma colocação que nós fizemos lá é que os nossos pais, os nossos antepassados, que não eram formados, não eram sequer alfabetizados, conseguiram criar filhos bem criados. Né? E aí uma pessoa me indagou, porque eu disse, hoje acontece muito isso, pais formados, capacitados, e aí, gente, eu quero deixar aqui que não são todos, é claro, toda regra tem sua exceção. Mas é bem da verdade que os pais de hoje, que são mais capacitados, parece que eles entraram nessa linha aí de dar tudo que não tiveram, dar tudo para os filhos que não tiveram. E isso termina, como a senhora acabou de dizer, todo excesso denuncia uma falta, uma carência. Sim. E aí esses pais que terminam dando tudo para os filhos porque eles não tiveram, isso estraga os meninos ou não? Vamos lá.
Não quer dizer que eu dar para o meu filho o que eu tenho condição de dar devido à minha situação financeira vai estragar o meu filho. O que acaba por desvincular o filho do pai é a falta do apego, a gente vai chamar isso de apego seguro. É a falta da presença efetiva. Sim. É a falta do que... Porque, entenda, nós somos seres humanos. E os seres humanos, assim como nós somos mamíferos, né? Então, nós necessitamos de apego. Nós necessitamos de contato. Nós somos seres independentes. Nós não somos seres independentes. Somos interdependentes. Então, nós sempre vamos precisar de outras pessoas. Sempre. Não fosse assim, Deus não teria formado Eva para estar com Adão. Então, não é bom que o homem fique só. Né? Então, nós somos esses seres. E nós nascemos ansiosos e necessitamos de apego, de contato, de proximidade, né? Quando isso não existe, aí eu quero suprir isso com bens materiais. Aqui eu estou criando um afastamento emocional. E aí é quando chega na adolescência que os pais dizem: meu filho não conversa comigo, meu filho só quer viver dentro do quarto trancado, meu filho só quer viver conectado no celular, meu filho prefere os amigos do que a mim. Por quê? Porque essa desconexão ela foi feita, ela foi de uma forma, né, inconsciente. Sim. Não foi uma coisa assim, não quero ter vínculo com meu filho. Não. Foi acontecendo. Foi acontecendo. E aí, como o senhor falou bem, antigamente, pais analfabetos, né, que não tinham acesso ao conhecimento, os filhos eram mais, né, eles conseguiram criar esses filhos de uma forma funcional. Exatamente porque antigamente existia muito mais esse vínculo, né, da mãe. Por exemplo, se a mãe é analfabeta, o que ela faz? Ela fica em casa. Se ela fica em casa, ela está ali disponível o tempo todo para os filhos. Se ela está disponível, ela está suprindo necessidades emocionais. E me entendam, gente. Não estou dizendo que mãe tem que abrir mão do serviço, não tem que abrir mão de sua profissão. Não tem a ver com isso. O que a gente precisa olhar é que, sim, apesar de eu trabalhar, apesar de eu ter a minha profissão, eu preciso me vincular com o meu filho através do apego seguro. Através de um apego onde eu tenha proximidade, onde o meu filho se sinta protegido. Porque às vezes eu posso acreditar que eu estou fazendo isso, mas será que a criança está sentindo isso? Né? Eu posso acreditar que eu estou protegendo, mas será que o meu filho está se sentindo protegido? A comunicação está chegando lá? Exatamente. Então, eu achar que eu estou falando algo, que eu estou fazendo algo que te agrada, é diferente de você estar se sentindo agradado. Né? Então, assim, eu não tenho que fazer o que eu acho, eu tenho que fazer o que realmente te atende. Perfeito. Né? Então, olhar para isso, ampliar esse olhar e olhar para realmente atender às necessidades da criança é que vai fazer toda a diferença. Né? Então, isso. E aí vai de pai para pai, de mãe para mãe. E como eu estou dizendo, não tem a ver com você abrir mão de nada da sua vida, dos seus sonhos. Mas não é preciso que para que você tenha uma profissão, para que você trabalhe, você negligencie emocionalmente os seus filhos. E é possível fazer isso. É perfeitamente possível. Né? Eu atendi uma mãe certa vez que ela falou assim: Simone, como eu faço? Eu trabalho o dia todo. Eu saio de casa às 6 horas da manhã e chego às 11 da noite, o meu filho já está dormindo. Como que eu vou gerar conexão com meu filho dessa forma? Eu disse: durma pertinho dele. Ele vai sentir o seu calor. Só isso já é proximidade. Nossa. Só isso é proteção. Qual o dia
do final de semana que você pode tirar um tempo para você ficar exclusivamente com o seu filho. Levar ele para brincar junto com você, brincar com ele, brincar de rolar na cama, de guerra de almofada, de ir para a cozinha fazer um brigadeiro junto, de fazer se sujar um pouco, né? Brincar de pintar. Qual o tempo? 10 minutos do seu dia, 15 minutos do seu dia? As crianças não exigem muito. Eu vou um pouquinho mais além, pegando esse gancho, mandando um abraço para a Violeta, que diz que concorda totalmente com a senhora, tá, Violeta, tá? Os pais antigos tinham mais tempo para conversar. Inclusive, vou até falar do assunto que a Miriam acabou de abordar. Os pais tinham condição de ter mais tempo com a família e conversar à mesa. E aí, o que quer dizer? Para os nossos telespectadores. Uma das coisas, doutora, que eu acho que esse encaixe que você está falando, e é tão básico, quer ver? Sentar à mesa. Faz quanto tempo que pais e filhos, a família não senta, mas senta só a família. Por quê? Hoje senta um em cada cadeira, cada um com seu celular, conversando, comendo e respondendo mensagem. E ninguém sabe quem está sentado, né? Então, não se tem, gente, eu quero abrir um paralelo aqui para dizer... Se tem algo que tem um poder, né, agregador e que cria vínculo, é uma refeição à mesa, onde você se assenta, não para atender telefone. Inclusive, gente, tem restaurantes agora, doutora, que estão fazendo o seguinte, eles estão oferecendo desconto para quem sentar à mesa sem celular. Pronto, deixa o celular guardado na bolsa. Porque aí todo mundo deixa o celular, aí tem tempo para comer, para gastar e curtir a vida. Então, inclusive, essa é uma estratégia, viu, pastor? Essa é uma estratégia. A gente chama isso de se conectar com o aqui e o agora. De estar plenamente vivendo o momento. Por exemplo, você vai comer uma refeição, se você tá no celular, você não sente nem o sabor daquilo que você está comendo. É verdade. Você não percebe nem que você já terminou a comida. E outra coisa, o seu cérebro, ele nem acredita que você comeu, daqui uma hora você tá com fome de novo. Tem isso também aí, né, doutora? Viu? Porque você se dispersou no momento daquela refeição, você não percebeu o sabor, você não percebeu a quantidade e daqui a pouco você tá com fome de novo. O cérebro não registrou. Não registrou que você se alimentou. É importante essa da mesa que o senhor falou, que a gente trabalha muito também nas minhas palestras eu falo, que muitas pessoas começaram a usar a mesa como um lugar de discussão. Pois é. Não é de sermão, os pais para darem sermão nos filhos, vamos sentar, na hora do jantar nós vamos conversar sobre isso. Não pode, gente. A mesa é um lugar sagrado, é um lugar da alimentação, né? Um lugar onde você se conecta, né? Então, sim, comer à mesa é um momento de conexão, né? Então, existem muitas estratégias simples do dia a dia. Simples do dia a dia, que você gera conexão com seu filho, que você refaz esse vínculo e é como um passe de mágica o comportamento começar a mudar. Por quê? Porque você começa a atender uma necessidade da criança que é de vínculo, que é de afeto, que é de apego, que é de estar junto, de acolhimento, de se sentir protegido. Então aqui eu consigo atender essa necessidade, o comportamento da criança começa a mudar. Um passe de mágica. Simples, não é? Simples, bem simples. E aí eu quero fazer um desafio para você, gente. Você que está nos assistindo aí, faz um teste. Marca um almoço em família pro domingo agora, tá? E todo mundo vai deixar o celular a 5 metros de distância, tá bom? Só vai usar o celular quando todo mundo se alimentar, todo mundo interagir, conversar. A verdade é que no nosso tempo podia nem falar, menino não podia nem falar, né? Era obrigado é verdade. Mas os adultos conversavam. Hoje é diferente. Cada um almoça no cômodo da casa, ou quando não, senta à mesa, mas cada um com seu celular. É verdade. Se não me engano, foi Augusto Cury disse que hoje uma criança de 12 anos, devido ao acesso à internet, à rede social, ele tem mais informações que tinha Napoleão Bonaparte quando ganhou a guerra. Ou seja, olha o nível de informação que uma criança, um adolescente tem, e aí os pais ficam perdidos. E aí, deixa eu deixar uma coisa aqui para uma reflexão, outra reflexão, né? Quem tá anotando aí, quem tiver caneta. Anota aí, pessoal, que essa aí vai ser de graça, hein? Olha,
É por isso que hoje, isso é um tema para uma outra entrevista nossa. Por favor. O programa é seu, doutora. É por isso que hoje nós estamos com um boom de diagnósticos com as crianças. Viu? É TDAH, TOD, né? Então, são transtornos de hiperatividade, ou seja, as crianças estão se tornando hiperativas devido ao acesso à internet. Por quê? Porque os estímulos que tem, né, na internet, nos computadores, nos jogos eletrônicos, eles acabam hiperestimulando as conexões neurais e aí a criança acaba adquirindo um transtorno. Os transtornos, eles são adquiridos. Não nasce com TDAH, a criança não nasce com TDAH, não nasce com TOD. Ela adquire transtornos conforme o ambiente em que ela está se desenvolvendo. Então, hoje nós temos aí uma infinidade de transtornos e de diagnósticos para as crianças que muitas vezes podem ser recuperados através do vínculo, através do apego seguro. E aí entra a profissional. Gente, não faça sozinho, que agora também não tem jeito. Agora procura profissional, procura a doutora Simone Ricarte. Ela vai ter todo um planejamento. Doutora, eu queria que a senhora falasse um pouquinho, até porque a Miriam, nossa amiga que está participando aí, né? Os pais antigos tinham tempo para sentar à mesa, né? Essa live vai ficar salva? Sim, Elaine, sim. Daqui a pouquinho vai pro YouTube, tá? Depois você vai lá, se inscreve, curte. Aliás, pessoal, todo mundo que está nos assistindo aí, terminando aqui, vai no nosso canal do YouTube, que a entrevista vai estar lá, tá? Então, programa Palavra Franca, se inscreve, curte, compartilha e deixe seu comentário. Doutora, interessante falar sobre esse assunto de a criança com essa super, né, atividade. Eu estava observando uma cena e parece que hoje é padrão essa cena. Os pais de hoje é o seguinte: a criança chorou, antigamente dava a chupeta, né? Ou então dava mamar. Agora, gente, a criança chorou, toma o computador, toma o tablet, toma o telefone. E aí, como é que vai? Por onde é que vai uma criança dessa? Exatamente. O que eu estou fazendo aqui? Mais uma vez, estou me desconectando da criança. Né? Não estou gerando vínculo. Por quê? Todo choro é uma necessidade que não está sendo atendida. Não existe tá chorando à toa. Não existe tá chorando. Todo choro, por trás dele existe uma necessidade que não está sendo atendida, ainda que ela seja emocional ou psicológica. Eu choro porque eu tô triste, eu choro. Agora o senhor pensa, se o senhor encontrar uma pessoa, uma ovelha do senhor aqui da igreja, ali sentado no banco chorando, o que o senhor vai fazer? Vou parar, ouvir, conversar, perguntar. O que está acontecendo, né, minha irmã? O que você está chorando? Dá aqui um abraço. Olha, quero dizer para a senhora que tudo vai dar certo. E por que quando a criança chora é besteira? Está chorando à toa? Todos nós, quando a gente entra nesse lugar emocional de expor, de chorar, é porque algo está acontecendo. E a criança, a única forma que ela tem de comunicar que tem algo errado é através do choro. Ela não tem, lembra? Ela não tem o córtex amadurecido. Seria lindo se a criança pudesse sentar na frente do pai e da mãe e dizer assim: olha, pai, deixa eu te falar, isso que você está fazendo não está atendendo as minhas necessidades, né? E eu estou muito triste com isso, muito angustiada. Não, eu choro. A criança chora. Né? Então nós fazemos pelos adultos e não achamos que não é importante fazer pelas crianças. Vamos lembrar, as crianças são seres humanos, só que pequenos. Com direitos, com todos os direitos, com todas as necessidades, com tudo. Só que elas são pequenas, elas não têm o amadurecimento para entender, para compreender sozinhas as coisas. Elas precisam de adultos maduros, responsivos, disponíveis para ajudá-las. Esse é o segredo. E os adultos, para poder ajudar essas crianças, precisam de um acompanhamento com a educadora parental. Exatamente. Né? As minhas redes sociais, tem o meu Instagram, @SimoneRicarte_oficial, @SimoneRicarte_oficial, né? Me sigam nas redes sociais. Eu sempre estou lá
entregando conteúdos, né? Quem quiser e tiver interesse de uma palestra, quem for professor, diretor de escola, que tiver interesse de uma palestra para pais, né? O meu trabalho, vamos deixar claro, o meu trabalho aqui, ele é para os adultos. Sim. Né? Então, o meu acompanhamento é para os adultos, que no final acaba sendo para as crianças, né? Chegando até elas, o final são elas, né? Eu tive, pastor, a felicidade e a oportunidade de poder ter ficado com as minhas filhas, não ter trabalhado na primeira infância das minhas filhas. Eu alfabetizei já de Jéssica em casa. E graças a Deus e ao meu esposo que pôde suprir todas as nossas necessidades, né, enquanto as nossas filhas eram pequenas. E ainda assim as minhas filhas passam por dificuldades, entende? Porque eu entendo que eu era muito nova, então eu entendo que eu fiz muitas coisas que eu não deveria ter feito, tratei muitas vezes de forma que não deveria ter tratado, fui violenta com as minhas filhas e hoje eu trago essa consciência para elas, sabe? Eu olho para elas e digo assim, olha, vocês precisam assentir e aceitar que vocês vieram de uma educação violenta, para que vocês possam se curar, né? Hoje elas são adultas, então depende delas essa cura interior. Elas são mãe né? também, né? Só que hoje eu sou disponível para elas, apesar delas já serem adultas, mas hoje eu sou disponível a todo momento para elas, afetivamente falando, gerando vínculo o tempo todo, porque esse é o nosso papel. Sermos a bússola, o porto seguro, o lugar onde os nossos filhos podem. Eles nunca vão nos contar tudo, mas ele tem que contar com a gente para tudo. Nunca vão contar tudo, mas tem que contar para tudo. Para tudo. Amanda, muita informação para criança. A Noemi está sendo muito top. Parabéns, doutora Simone. Doutora Simone, uma frase, uma experiência para dividir com o nosso público. Vamos lá, uma frase. Eu quero deixar uma frase aqui, anotem aí. NTD. Opa, para. Hashtag NTD. Hashtag NTD? Hashtag NTD. Digita aí, gente. Hashtag NTD. Nunca é tarde demais. Opa! Boa! Nunca é tarde. Nunca é tarde demais. Sempre é tempo de se reconectar. Então, se você que assiste a gente, você se reconheceu em algum momento dessa palestra, porque nós falamos muita coisa, né? Muita informação. Foi muita informação. Se em algum momento você se conectou, porque algumas pessoas vão se conectar com alguns temas, outras não, sim. né? Então, se você se conectou com algum tema, com alguma coisa que a gente falou aqui, dê atenção para isso, olhe para isso. Se você tem filhos, seus filhos merecem que você busque essa informação, que você busque, né, estratégias para ajudá-los. Eles precisam disso e eles anseiam por isso. Eles anseiam por isso demais e é nosso dever. E eu estou aqui disponível para ajudar quem quiser ser ajudado, quem encontrar esse lugar de consciência, né, para poder a gente conseguir levar, conseguir criar filhos saudáveis, emocionalmente saudáveis. Que é uma missão, né? É a nossa missão. Estão botando aqui NTDH, todo mundo está colocando aqui NTDH. Hashtag NTD, nunca é tarde demais. NTD. NTD, nunca é tarde demais. Gente, tá aqui nos assistindo o João Paulo, nosso patrocinador, ó. Abraço, João Paulo. Pessoal, quer fazer seu certificado digital? Procure nosso amigo João Paulo, da Único Certificado Digital. Doutora, esse momento aqui é seu para você mandar seu recado, sua mensagem. De já quero agradecer. Você vai voltar porque é muito assunto para entrevista só, né? É verdade. O programa está de portas abertas, muito bom, né? Obrigado, pessoal que participou. Esse momento é só a mensagem para o nosso público. Gratidão por você que esteve aqui com a gente, né, até agora, hoje sexta-feira, né, muitas pessoas aí abrindo mão, talvez, do seu sono, sim, né, passou o dia trabalhando, tá cansada, mas ficou aqui para nos escutar. Eu quero te agradecer de coração, agradecer a minha amiga Miriam, que me indicou para estar aqui hoje. Agradecer a todos que se fizeram presente e participaram aqui no nosso chat. Quero dizer para vocês que eu estou me disponibilizando a você que deseja, né? Ou se você conhece alguém, uma mãe, um pai que está passando por dificuldades com o comportamento dos seus filhos, né? Que você possa mostrar essa live, né? Vai lá, participa, vai no YouTube. Compartilha essa live porque a gente vai estar fazendo um bem
principalmente para as crianças, né? Então, eu tenho como missão hoje eu sei que se eu ajudar uma família, eu não estou ajudando uma família, eu estou ajudando uma geração. Porque isso vai se perpetuar, né? Então, quando a gente quebra o ciclo da violência, quando a gente quebra o ciclo da educação tradicional violenta, a gente está ajudando as gerações vindouras a terem uma vida plena, uma vida cheia de amor, de respeito, de dignidade. Então, essa é a minha missão. Gratidão para você que esteve aqui até agora. Gratidão, pastor Jaimils. Gratidão ao programa Palavra Franca por esse convite maravilhoso, por essa rica oportunidade de poder estar de estar levando essa mensagem, né, de poder fazer com que essa mensagem chegue ao máximo de pessoas possíveis. Estou à disposição do programa Palavra Franca, sempre que o senhor precisar, pode contar comigo. Não, vamos fazer uma agenda positiva. Opa! Para o programa Palavra Franca. A Violeta está agradecendo, dizendo muito bom. O Instagram da doutora. Doutora, divulga aí novamente o Instagram. Instagram, @SimoneRicarte_oficial. Tá? Esse é o Instagram. Gente, nosso muito obrigado por estar conosco até agora. Quem puder, coloca aí. Amanda, coloca aí o @ do Instagram, por favor. Aí, né, pro pessoal pegar. Tá aí o Instagram, link do doutora Miriam. Muito obrigada, gratidão. Gente, nosso muito obrigado pela companhia até agora. Ela vai voltar, pode ter certeza, nós vamos fazer outra agenda com ela vai voltar pra gente continuar. Ainda tem que falar um pouquinho de educação positiva. Exatamente. A gente vai ter que falar de constelação familiar. Tem muita coisa ainda pra gente falar, né? E eu quero dizer que o programa está de portas abertas. Gratidão. Eu quero encerrar a entrevista de hoje, gente, lembrando de um episódio onde Jesus, ele tinha ido com seus pais, José e Maria, fazer o recenseamento. E quando eles voltam para casa, Maria e José só notaram que Jesus tinha ficado para trás no 3º dia de viagem. Sabe? Há momentos na vida que a gente deixou alguém para trás. Deixou algo para trás. E aproveitando essa entrevista de hoje com a doutora Simone Ricarte, aproveite a oportunidade, dê um passo atrás, recupere essa conexão com a família, com os filhos, o marido com a esposa com o marido. Porque no meio do caminho, a gente sempre esquece mesmo algo ou alguém para trás. O ano está só começando, é tempo de recomeçar e recomeçar da maneira certa. O programa Palavra Franca fica por aqui. Semana que vem tem mais. E eu me despeço mandando um abraço a todos vocês, agradecendo pela audiência. Até semana que vem. Lembrando, gente, se eu estiver aqui, Deus estará comigo. Se eu não estiver, pessoal, é porque eu estarei com ele. Tchau, um abraço, obrigado. João Paulo, olha aí, Miriam, Noemi. Gente, tá todo mundo aqui ainda escrevendo em NTD. Nunca é tarde demais. Gostei dessa frase. Miriam, Noemi, Amanda, Elaine, não é isso? Gente, a Violeta nos assistindo. Obrigado, Violeta. Beijo no seu coração, Violeta, Rita, Ulisses, né? Ela ficou questão. Eu gostei do ditado que ela botou aqui, pé de galinha não mata pinto. Deve ser uma varinha verde, de vez em quando no mato, ensina. Muito bom, obrigado, gente. A Ana, o William, olha, gente, muito obrigado a todos vocês. A Jade. Jade é a mãe da Júlia, viu? Um beijo pra Júlia, né? Tá quantos meses a Júlia? Júlia, 1 ano e 6 meses. Um beijo pra Júlia. Um abraço pro sargento? Subtenente Ricardo. Perdão. Subtenente. Um abraço, subtenente Ricardo. Um abraço também pra sua tia. Missionária Miriam. Pastor Luiz Cláudio. Isso, que tá nos assistindo, com certeza tá lembrando de nós aí. Gente, semana que vem, eu vou trazer também aqui um profissional. Ele é da área também da psicologia. Doutor Van Dunen. E nós vamos falar sobre um tema muito interessante, atelofobia. Já ouviu falar nisso, doutora? Nunca ouvi falar nisso, gente, semana que vem o programa tá sensacional. Atelofobia. Eu não vou dizer o que é, para não estragar a surpresa. Semana que vem estará conosco aqui o doutor Van Dunen. Ele é psicanalista, né? Terapeuta também. E vai estar falando sobre esse assunto. Atelofobia. Já vai pesquisando aí e se informando para a gente tirar dúvidas.
Doutora, meus agradecimentos, muito obrigado. Obrigado, Miriam, pela indicação. Levo um abraço para sua família e dizer que o programa está de portas abertas para receber a senhora. Sempre que a senhora tiver disponibilidade, nós vamos estar fazendo essa agenda, tá certo? Tá certo. E eu faço questão de trazê-la aqui para a gente terminar esse papo, que foi só o começo de muitos que virão, né? É Com verdade, certeza, é verdade. o Tem assunto bastante muito bom, coisa, tem bastante né? coisa pra Eu nem abri o assunto da educação positiva, que já nós vamos falar, né? A Amanda, né, Amanda? Muita informação, né? A Amanda fechou muito bem. Eu quero agradecer de coração a sua presença e dizer que o programa está de portas abertas. Gratidão. Gente, muito obrigado. Uma boa semana para vocês aí. Um bom janeiro, né? O mês está só começando. E eu aproveito, Simone, você faz atendimento online, né? Faço atendimento online. Então, por esse @Simone Ricarte oficial. Isso, lá tem um link na minha bio, onde as pessoas conseguem entrar em contato diretamente comigo para marcar, né? Quem quiser fazer atendimento individual. Porém, já vou deixar aqui, né, uma deixa, sim, né? Sim, vou sim. usar aqui para dizer que eu estou lançando até fevereiro um curso onde eu estarei pessoalmente acompanhando grupos de mães, onde a gente vai formar aí esse grupo, essa comunidade de apego, Olha. de auxílio às mães, né, para que elas possam receber diariamente informações, para que elas possam se munir de informações e estratégias para lidar com os comportamentos e os desafios das crianças. Né? E aí a gente vai estar trabalhando dentro desse lugar do autoconhecimento, do autodesenvolvimento, né, das mães se reconhecerem e entregando essas estratégias. Então, em breve, tá no forno, tá para sair, né, esse curso para que eu possa estar ali acompanhando essas mães. São 2 meses. 2 meses. 2 meses de acompanhamento. Diariamente as mães recebendo conteúdo. Tem e-books sobre mau comportamento, ou e-books sobre birra. Olha, tá recheado de coisas. Tá no forno, já sai. Para 2023. Para 2023 tem bastante coisa. E isso aí até ali, mas no máximo tá saindo esse trabalho que eu tô desenvolvendo, que vai ser muito, muito bom, muito positivo, vai auxiliar muitas mães e muitas famílias. Então, anotou o Instagram, me acompanhe lá, que em breve as novidades vão estar aparecendo. Chegando, né? Simone Ricarte Oficial. Olha só, gente, tem mais gente aqui mandando aqui. A Amanda tá dizendo gratidão, a Miriam tá aplaudindo, João Paulo. Aqui mandaram aqui a Miriam colocou aqui o Instagram, né? Simone Ricarte, @oficial. Gente, vai lá. Aproveita antes de terminar a nossa entrevista. Já pega seu telefone aí, vai lá, procura lá Simone Ricarte. Segue, por favor, segue o programa também, tá, gente? Programa Lava Branca. Segue Simone Ricarte, que ela vai estar lá passando conteúdo, passando informação, passando essa agenda desse curso. É um curso? É um curso. Curso, né? Ela vai estar passando esse material, né? Ó, gente, eu recomendo. Então, você que está precisando aí de um up aí, né? Na família, é essencial. Chama. Eu tava lembrando que na televisão tem a Nani, né? A Nani. Super Nani. Super Nani, eu falo pro senhor que eu fui muito fã de Super Nani. Eu achava excelente aquelas estratégias que ela fazia. Gente, aquilo não funciona. Ou seja, quem funciona é a Simone, gente. Aquilo não funciona. É só marketing. Cantinho do pensamento para criança não funciona, não. E aí a gente entra em diversas polêmicas, né? Porque muitos pais usam, mas eu consigo mostrar para os pais que não funcionam. E não é dentro de julgamento, é mostrando que realmente, cientificamente falando, é inválido, porque se funcionasse, todos os problemas estariam resolvidos com as crianças que entram pro cantinho do pensamento, né? Então não funciona. E não resolve. Não resolve. E engraçado você falar isso, é porque muita gente se ilude, né, com esse conteúdo aí da mídia. E aí esquece, gente, que o profissional, inclusive o profissional que está perto de você, que está ali acompanhando, é essencial. Porque a ajuda tem que ser de uma pessoa preparada. Não só catedraticamente,
mas de vida. E a história da Simone, gente, ela vai ter a oportunidade de passar mais informações nas próximas entrevistas, mas é fantástica, é sensacional. Então, tratar com quem sabe é outro patamar. É verdade. E aqui nós estamos falando de uma profissional capacitada. O horário de atendimento, já aproveita e já vai passar o horário de atendimento. Horário de atendimento, como é online, eu trabalho dentro da demanda da pessoa, né? Então, como é online, a gente pode atender a qualquer horário, né? Não tem, faz o agendamento e tudo, né? Vai ver dentro da disponibilidade de agenda. E faço, como eu falei antes, quem tiver interesse em palestras, né? Eu faço palestras em escolas, em igrejas. Né? Grupos, né? Já fiz palestra aqui em algumas igrejas aqui de Valparaíso. E é muito válido, porque os pais passam a entender, né, dentro da própria palavra de Deus, como o senhor trouxe muito bem, que na palavra, porque as pessoas, o que as pessoas fazem, pastor? Utilizam da palavra de Deus para validar a violência. Sim, sim. Né? E não é por aí. Né? A gente precisa entender que nós estamos lidando, nós estamos criando filhos, pessoas, seres humanos, né? E que o nosso desejo, eu tenho certeza que o desejo de todo pai e de toda mãe é que o seu filho seja uma pessoa funcional, uma pessoa feliz, uma pessoa que tenha uma boa profissão, uma pessoa que seja, né, uma pessoa bem desenvolvida na vida, né? Então esse é o desejo de todo pai e de toda mãe, esse era o meu desejo, só que sem conhecimento eu também fiz errado. Sim, sim. Né? Sem conhecimento eu também fiz o que não deveria ter feito e colhemos os resultados disso, tanto nós quanto pais, quanto as nossas filhas. Graças a Deus eu encontrei o caminho da parentalidade positiva e hoje consigo ensinar, inclusive ajudar a Jade com relação à Júlia. Olha, a Júlia tem 1 ano e 6 meses, né? Então é isso, é sobre isso, né? #NTD, nunca é tarde. Nunca é tarde, desde que você se disponibilize e se abra para o novo, para o conhecimento. Olha, é preciso desaprender para reaprender. Olha aí, legal, hein? Primeiro, nessa linha aí tem uma frase também, achei interessante, diz que para você desatar um nó, você precisa ver como é que o nó foi dado. Exatamente, não tem como, né? Se você não for lá olhar como esse nó foi dado, você não consegue desatar ele. Né? Então é preciso que a gente olhe para isso, é preciso que a gente se abra para isso. E quem tiver nesse lugar, me procure, que a gente vai fazer um trabalho muito bonito. Conte conosco, né, Simone? Isso. Gente, tchau, pessoal. Boa semana, bom feriado. Até a próxima. E, o programa hoje aqui tá sensacional. O pessoal ainda tá mandando boa noite até agora ainda, né? Sou mãe... tá aqui, ó. A Amanda escreveu: aprendo demais com a Simone. A Miriam escreveu: super indico. Muito bom, obrigada. A Jade aplaudindo. A Amanda tá escrevendo: sou mãe de 3 e graças ao conhecimento da Simone eu consigo efetivamente a educação do... Parabéns, testemunho ao vivo, né? É verdade. Louco, né? Ei, gente, que bom. Se deixar, a gente vai virar a noite, né? E a Amanda é mãe solo, tá? Sério? Mãe solo. Se desenvolvendo, buscando profissionalismo, hoje se desenvolvendo como mãe, como mulher, né? Então tá se profissionalizando e consegue dar atenção aos filhos dela, a atenção que eles merecem. São 3 crianças, tá? 10, 8 e 6 anos os filhos da Amanda têm. Gente, parabéns, Amanda, que testemunho, hein? Olha só, mãe de 3 se dá conta do recado e ainda serve para nós de exemplo, né? Obrigado pelo seu testemunho, obrigado pela sua participação, obrigado pela sua colaboração. Eu encerro por aqui dizendo que foi muito bom o programa hoje, a gente até passou um pouquinho da horário, mas já que a conversa está fluindo, né? Eu quero mandar um abraço para todos vocês que participaram, né? A participação da Violeta. Gente, obrigado, Violeta. Violeta, você para mim hoje, né, engrandeceu aqui o programa. E a Miriam, né? Miriam, obrigado pela indicação. Foi mais uma vez sensacional a sua indicação. Você, como sempre, né? E tá vindo novidade aí, né? Já vamos, inclusive, aproveitar para fazer sua agenda, que eu já quero fazer sua agenda de novo, tá bom? A Violeta dizendo: amou o programa. Ah, Violeta, você fez o programa melhor, né? Obrigado. Abraço aí pra Rita, né?
A Rita, a Violeta é uma amiga minha há muitos anos. Tchau, pessoal, boa noite. Pastor, até só a deixando próxima. aqui, ó, o nome do curso será Bússola Parental, viu? Bússola Parental. Olha, tem coisa, novidade por aí, Bússola Parental. Anota aí, gente, Bússola Parental com a nossa amiga profissional Simone Ricarte. Tchau, pessoal, boa noite, até a próxima. Muito obrigado. Um beijo no coração de vocês. Bom final de semana. Bom final de mês. Obrigado. Ó, chegou o final de semana. Programa Palavra Franca. Até semana que vem. Tchau, pessoal.